E a pecuária de corte brasileira pode reduzir em mais de 90% as emissões por quilo de carne produzida até 2050. A projeção é de um estudo da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a ABIEC, que avaliou diferentes cenários de eficiência e mitigação no setor. Os resultados foram destaque na COP30 e sobre esse potencial sustentável, a gente conversa agora com a pesquisadora da FGV Agro, Camila Estevam, que já está aqui com a gente. Camila, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carolina, como vai? Tudo certo por aqui, melhor agora na sua companhia. Obrigada pela disponibilidade, viu? E Camila, o que torna na prática essa redução tão expressiva e possível? Bom, vamos lá. O estudo que nós realizamos aqui na Fundação Getúlio Vargas, ele teve o objetivo de olhar para a pecuária e entender de fato quais são eh, os potenciais reduções e emissões do setor. Antes da gente falar do que torna isso possível, é importante falar da onde parte esse estudo. Então, quando nós desenvolvemos o trabalho, um dos pontos muito comuns que a gente encontra em diversos estudos ou em muitas notícias é esse atrelamento da pecuária ao desmatamento. E muitas vezes, quando a gente desenvolve estudos como esse, toda a emissão da mudança de uso da terra que vem anteriormente à pastagem é alocada no setor pecuário, o que torna os números muito inflados. Então, o estudo ele parte dessa ideia de tentar alocar essas emissões de maneira proporcional. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente olha sempre um período de 20 anos. Então, o que de fato tem que ser alocado para a pecuária, e a partir disso nós construímos um modelo econômico para entender, ok, onde o setor está hoje, quais são as tendências recentes e para onde ele pode caminhar. Então, a partir disso, nós construímos as trajetórias até 2050 do que a gente chama de baseline, nada mais é do que as trajetórias padrão. Então, seguindo o histórico do setor hoje com relação à modernização que a gente já vê no campo, seja com relação a avanços da genética, avanços de nutrição, a práticas da indústria e as práticas sustentáveis, que vêm ganhando cada vez mais espaços, como os sistemas integrados, por exemplo. Então, o estudo ele traz essas trajetórias e depois a gente simula outros 3 cenários. O que são esses 3 cenários? O Brasil, aqui na COP, e junto com a sua NDC, ele traça a interrupção do desmatamento em 2030. Então, se o desmatamento for interrompido na sua totalidade, legal e ilegal, quais são os reflexos para o setor? E se as práticas do ABC, hoje postas com uma lista de tecnologias, e se aquelas que são direcionadas para a prática da pecuária de corte, e se elas forem implementadas nessa totalidade? E ainda mais, um terceiro cenário, ele traz as práticas que são do setor, os próprios aditivos alimentares que observam-se as reduções de emissão de metano pela fermentação entérica e o abate precoce, que são realidades hoje postas pelo setor, e se essas duas práticas forem intensificadas? E aí, quando nós olhamos para todas essas tecnologias e colocamos elas na mesa, onde a gente observa reduções expressivas. Como você disse, o estudo ele mostra que temos uma redução na totalidade de emissões na casa de 60%, seguindo as práticas atuais e conseguindo alcançar até 80%. E quando a gente olha essas emissões pelo rendimento, o que é o rendimento? É pegar essas emissões do setor e dividir pela quantidade de carcaça produzida, porque o que nós observamos é um aumento desse rendimento, ou seja, um sistema mais eficiente. Quando a gente divide esses dois números, a gente consegue alcançar um potencial de até 92% de redução, o que é muito expressivo. Então, o estudo é muito positivo em indicar não somente as tendências que o setor já vem adotando, mas mostrar os caminhos potenciais. E quais são os principais caminhos tecnológicos e de manejo que o estudo considera como intensificação genética e recuperação de pastagens? E qual deles, tem o maior impacto imediato? Perfeito. O estudo ele não chega a apontar exatamente uma prática isolada. A principal resposta é mostrar que o conjunto de tecnologias, quando trabalhadas em conjunto, elas têm esse potencial muito alto de reduzir essas emissões. Então, claro, desassociar o setor a áreas de desmatamento aqui é um ponto importante, apesar do estudo não trabalhar e analisar diretamente o impacto do desmatamento, mas o uso da terra tem uma emissão muito, muito forte. E quando a gente olha para a ponta, claro, práticas como o ABC, recuperação de pastagens, então sabe-se que áreas degradadas têm um potencial de emissão muito maior, aumento da terminação intensiva também, então isso traz como numa segunda leitura, né, um aumento da eficiência desse animal, sistemas integrados,
consorciar as áreas de pecuária com áreas de lavoura, e o estudo nem traz ainda o potencial das florestas, mas sabe-se que tem um potencial ainda mais expressivo em termos de redução, e aí, adicionalmente, abate precoce, muito importante, não só em termos econômicos, como a gente vem observando hoje na prática como boi China, mas não, ele reflete também ganhos tanto em custo e em desempenho, e aí, consequentemente, observa-se atrelado, né, essas questões genéticas, as questões de nutrição, uma resposta em termos de abate precoce e, por sua vez, respostas em queda das emissões. E, por fim, os aditivos alimentares, que vem ganhando um espaço muito grande no mercado nos últimos anos, tem uma tendência ainda maior de ganhar expressivo, bom, expressivo espaço mesmo dentro do setor, porque qual que é a ideia desses aditivos? É que ao você adicionar isso na nutrição desse animal, adicionar esse produto à nutrição desse animal, você observa uma redução das emissões de metano, mas em contrapartida é importante que esses produtos também tragam ganhos zootécnicos do produtor, para que não seja somente um custo, mas que ele também observe ganhos que, por sua vez, vão ser observados através do ganho de rendimento e da redução do abate. E a pesquisa também fala em diferentes cenários de eficiência, né? O quanto o produtor médio brasileiro está distante do cenário mais sustentável? E tem alguma barreira econômica para chegar até lá? Olha, os resultados são muito positivos. Como eu disse, as próprias tendências já observadas pelo setor, e é importante que a gente não leia as tendências como o não fazer nada, muito pelo contrário. O setor nos últimos anos eles vêm evoluindo, eles vêm adotando práticas cada vez mais sustentáveis, muitas vezes atreladas ao aumento do rendimento, aumento da intensidade do sistema. Mas se seguidas essas trajetórias, o produtor brasileiro, o setor observa já uma expressiva redução dessas emissões até 2050. Parece longe, mas são 25 anos ali de sequência ali das práticas que já vêm sendo atreladas no campo. Então, o produtor brasileiro, seguindo, obviamente, o rendimento que já vem sendo observado, nota-se uma expressiva redução. Quando a gente olha para esse estudo, de novo, a gente está olhando no Brasil. Temos aqueles produtores que já alcançam ali as suas emissões negativas, já conseguem neutralizar as operações, e tem aqueles produtores ainda com uma emissão ainda alta devido ao baixo rendimento. Então, quando a gente olha a média, nota-se que o Brasil está caminhando estamos no caminho certo, estamos observando uma grande redução e isso vem muito atrelado à nossa qualidade, à nossa característica de boi a pasto, que tem o potencial de remoção. Então, temos esse potencial de redução de 60%, e aí quando a gente tem essas travas de desmatamento, que são políticas governamentais, quando a gente tem o próprio ABC, e aqui de novo, uma prática que vem do governo, que atrela políticas públicas e que precisa, claro, de um financiamento, de linhas de incentivo, como já temos postas hoje, para que o produtor passe a adotar sistemas integrados, para que ele tenha os incentivos para recuperar suas áreas de pastagem e para aumentar para aqueles produtores que fazem a finalização, para que ele alimente seus animais para terminação. E aí, por fim, aqui sim cabe o componente econômico mais forte, que é como pensar nessa cadeia onde esse produtor tem acesso a esses aditivos alimentares, para que ele tenha acesso a mecanismos e instrumentos para que ele consiga reduzir o tempo de abate desse animal, alcançar mercados maiores. Então, de novo, quando a gente traz o boi China para a mesa, sabe que existe um mercado muito maior para esse produtor alcançar, e aí, consequentemente, ele tem uma rentabilidade melhor e uma redução das emissões, ou seja, mostrando que a pecuária, de fato, tem espaço para contribuir com as mudanças climáticas e, por sua vez, para contribuir com as metas do governo em termos de emissões. E essas práticas, né, de baixa emissão aumentam o custo de produção ou podem, ao contrário, melhorar a rentabilidade dessa atividade? Melhorar a rentabilidade. Quando a gente fala de práticas sustentáveis, muitas vezes podem dar a entender que elas são somente custo para o produtor. E a ideia é pensar que toda vez que a gente pensa em prática sustentável, toda vez que nós lemos práticas que removem carbono ou que melhoram em termos de emissão, na realidade a leitura deve ser: nós estamos tornando o sistema mais eficiente. Quando nós aumentamos a eficiência desse sistema, consequentemente, nós reduzimos, a ideia é sempre reduzir esses custos, por muitas vezes não é observado num curto prazo, às vezes, depende da tecnologia, ela pode ser observada num médio prazo, por isso que é importante que nós tenhamos essas linhas de crédito e incentivos para que esse produtor possa fazer essa migração para práticas sustentáveis, mas que ao final
no momento que elas são implementadas, no momento que o produtor tem esse sistema, que ele é integrado, no momento em que tem esse aumento do rendimento, seja em ganho de peso, seja em ganho nutricional para esse animal, é importante que é um ganha-ganha, né? Como a gente diz. Então, o produtor ele vai ganhar em termos de rendimento, ele vai lucrar mais ali com a sua operação. Em consequência, a gente traz benefícios para o sistema, sejam ambientais, e o que reflete também em outros ganhos, né? Por muitas vezes seja ganhos com questões hídricas, com as questões de biodiversidade, também com bem-estar animal. Então, de novo, quando falamos em práticas sustentáveis, é um ganha-ganha. O que nós precisamos fechar hoje é justamente a conta, é trazer esses incentivos para o produtor que muitas vezes já são postos, o próprio Plano ABC traz essas linhas, temos outras linhas que vêm sendo postas aqui para o produtor, mas a ideia é que todos nós possamos abraçar para que não seja um custo, o produtor não seja penalizado para essas operações, mas pelo contrário, para que ele consiga colher os frutos de todos os lados. E só para a gente finalizar, agora olhando a imagem da pecuária brasileira no exterior, resultados como esses apresentados na COP30 podem mudar a percepção internacional sobre a carne produzida no país? Aqui é um desafio, Carolina, mas nós estamos nos esforçando para isso. Por muito tempo foi construída a narrativa contra a pecuária brasileira, justamente atrelada aqui ao desmatamento. E o estudo ele vem justamente mostrando alguns componentes importantes. Primeiro, mostrar que existe uma tendência de queda das emissões atreladas à mudança de uso da terra do setor, ou seja, há uma mudança das tendências que eram postas antigamente. E aí, de novo, mostrar que, como consequência, observa-se uma redução das emissões. O que é importante para que nós, setor, não só a academia, mas todo o setor, possamos fazer aqui na COP? É mostrar esses números, mostrar que a pecuária não é a vilã, que a pecuária pode ser parte da solução e que a pecuária, especialmente brasileira, ela se destaca com relação a práticas que são internacionalmente executadas. É justamente por quê? Porque nós temos essa característica do boi a pasto, nosso boi ele não está numa placa de cimento. Quando a gente tem um pasto bem manejado, ele tem potencial de remover as emissões, tem potencial de criar sistemas mais sustentáveis. Então, os números estão na mesa, agora o grande desafio é romper a barreira, especialmente narrativa, e conseguir mostrar para o mundo o potencial. Eu duvido que seja do dia para a noite, não acho que a gente vai sair dessa COP com essa mudança na mentalidade global, mas é algo que tem que ser construído diariamente por todos os setores, e por isso que é importante que tenhamos aqui o apoio do Brasil. O Brasil não pode falar mal do Brasil. Nós, como setor, devemos pegar dados como esse, botar embaixo do braço e sair mostrando e apresentando para o mundo que, sim, a agricultura e a pecuária são parte da solução, e especialmente a agricultura e pecuária tropical são ainda mais parte da solução, porque temos números para mostrar o quanto podemos contribuir. Isso, Camila Estevam, que é pesquisadora da FGV Agro, obrigada pelas informações e pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, um bom dia. Bom dia, tchau, tchau.